Salve irmãos, com a paz do Senhor, tudo bom? Mais uma videoaula a respeito da nossa escola bíblica dominical, e essa para mim é uma aula especial, porque a aula que nós vamos falar neste domingo, eu estarei tendo a oportunidade de estar ministrando aos adultos, aos nossos irmãos e às nossas irmãs. Me sinto honrado pelo convite feito pela nossa superintendente da Escola Bíblica Dominical, a nossa irmã Thaís, que nos estendeu esse convite, nos confiando este trabalho, e me sinto muito honrado, muito feliz de estar podendo ter esse momento com os irmãos, até mesmo para mim absorvendo novos conteúdos dentro do que estava vendo nessa revista. O tema dessa revista, a Igreja Eleita, e hoje para nós ficou a lição de número 11, E a gente tem por dia especial também, que no segundo domingo deste mês, o dia do pastor. Então fica aqui também meus parabenizados para o nosso pastor José de Andrade e o nosso pastor Edson Cardoso. São os nossos pastores, são as nossas referências aqui na igreja do Vila Flórida. E para mim é muito gratificante ser pastoreado por estes homens de Deus, por essas referências, esses homens a qual Deus colocou no nosso caminho para que pudessem nos conduzir até Cristo Jesus e nós andarmos no caminho que leva à eternidade com Cristo. Então, louvo a Deus pela vida deles, que Deus continue abençoando o ministério e a família de cada um deles. Referente à lição de hoje, lição de número 11, os atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Esse será o assunto que nós vamos tratar nesta videoaula, que os irmãos possam acompanhar, que Deus possa abençoar este estudo e que possa edificar a vida de cada irmão, de cada pessoa que estará acompanhando este vídeo. Antes de nós iniciarmos esta aula, gostaria de iniciar com uma oração, pedindo a graça de Deus sobre a minha vida, para que eu possa ministrar aquilo que está aqui na revista, aquilo que a Bíblia nos dá como referência, e também para que esse vídeo seja uma bênção na vida dos irmãos, para a edificação de todos. Querido Deus e eterno Pai que estais no céu, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti, Senhor, agradecendo pela Tua graça, pelo Teu amor, ó Deus querido, para conosco, Senhor. Ó Deus querido, queremos agradecer também, Senhor, ó Deus querido, por mais uma oportunidade de nós estarmos, Senhor, ó Deus querido, aprendendo acerca da Tua santíssima palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos instruir, Senhor, ó Deus querido, ó Pai amado, segundo, Senhor, o comentário desta revista, Senhor, com base nas Tuas Escrituras, Senhor. Que o Senhor possa edificar as nossas vidas, que o Senhor, ó Deus querido, possa, Senhor, ó Deus fiel, nos ajudar no crescimento, Senhor, espiritual, Pai. Abençoa, Senhor, ó Deus querido, a minha vida, que estarei ministrando esta aula. Abençoa, Senhor, a todos os meus irmãos, Senhor, que estarão acompanhando este vídeo, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado, ó Deus querido, ó Deus bendito. Seja conosco, meu Pai. É as bênçãos que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Esse assunto ele é bem importante. Na verdade, a carta de Efésios, a gente vê, os irmãos melhor do que eu sabem, que os irmãos têm acompanhado lição por lição, os grandes ensinos que tem nesta carta, Desde quando fala do plano da salvação, o mistério ali revelado por Deus, quando a revista, quando o comentário de Paulo, a carta de Paulo vai nos instruir acerca das batalhas espirituais, acerca da unidade, da igreja, dos irmãos, de Cristo. E hoje nós temos um assunto muito importante, onde nós vamos falar sobre humildade, mansidão e longanimidade. No texto áureo vai dizer assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados. Efésios capítulo 4,
versículo 1. A verdade prática também da revista deste domingo vai dizer: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Ou seja, a verdade prática já começa a nos instruir dizendo que é importante que essas três virtudes, mansidão, humildade e longanimidade, esteja evidente na nossa caminhada, esteja evidente na nossa conduta cristã, porque essas coisas estando na nossa vida, nós tendo a prática dessas virtudes, isso enriquece cada vez mais o nome de Cristo, isso leva as pessoas a glorificar o nome de Cristo, isto mostra, deixa evidente às pessoas o trabalhar de Deus, o transformar de Deus, os benefícios que existem quando nós entregamos a nossa vida a Deus. E essas virtudes são virtudes que nós devemos desenvolver como unidade, devemos desenvolver como igreja, ou seja, somos avaliados individualmente, claro, mas como uma igreja, como o corpo de Cristo, essas virtudes têm que estar nítidas na nossa vida, na nossa conduta, nos nossos afazeres do cotidiano. Tudo isso precisa estar em evidência para que o nome de Cristo seja glorificado e que através das nossas ações seja um testemunho de que Deus opera em nossa vida. Eu achei bem interessante que na leitura diária vai ter temas como: a unidade da igreja é consequência de um viver humilde, manso e longânimo. Na terça-feira também vai ter como base a leitura diária dizendo: Jesus Cristo, a maior expressão de humildade. Quarta, Jesus Cristo, manso e humilde de coração. Quinta, a mansidão se revela quando Cristo vive em nós. Sexta, se não fosse a longanimidade do Senhor, o que seria do seu povo? E sábado, a unidade dos cristãos leva um mesmo pensamento e parecer. Veja, irmão, que dentro da leitura diária mostra que Cristo é a maior referência, que Cristo ele é o maior exemplo de todas essas coisas que nós vamos tratar e de que Cristo é o motivo dessas coisas acontecerem, dessas coisas ter essa grande importância, porque na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós conseguimos enxergar essas virtudes, nós conseguimos enxergar nitidamente essas coisas na vida de Jesus Cristo, e nós somos chamados para nós sermos como Cristo, somos representantes de Cristo nessa terra. O nome mesmo cristão vem de uma origem dizer que são pequenos cristos, né? Então, mostrando ali a igualdade, tendo as mesmas práticas, tendo a mesma conduta, se esforçando a cada vez mais para ter um caráter semelhante ao de Jesus Cristo. Vamos ler aqui também a leitura bíblica em classe que se encontra no livro de Efésios capítulo 4 e depois nós vamos para Colossenses capítulo 1 e diz assim, Efésios 4:1: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados. 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança na vocação. Colossenses vai dizer assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos
para participar da herança dos santos na luz. Ou seja, então aqui nós vemos uma recomendação do apóstolo Paulo. Nós vemos aqui Paulo conduzindo ali aqueles irmãos a andar dignamente diante do Senhor, agradando Deus em tudo, frutificando em boa obra e sempre buscando crescer no conhecimento de Deus. Então veja que a preocupação de Paulo aqui era para que os irmãos cada vez mais crescessem, cada vez mais os irmãos avançassem, mas que isso primeiramente era necessário desenvolver as virtudes, era necessário desenvolver no meio deles a mansidão, a humildade, a longanimidade, porque essas virtudes fariam toda a diferença. Essas virtudes, elas auxiliam no convívio entre irmãos, essas virtudes auxiliam nas situações delicadas, nas situações difíceis que nós encontramos. Essas virtudes, ela inspira, ela elimina qualquer ação carnal, qualquer intuição, qualquer intenção carnal para que venha atrapalhar a obra do Senhor. Nós vamos ver que palavras como essas, humildade, sempre está no nosso contexto social, mas às vezes nós aplicamos ela de maneira diferente. O mundo tem uma visão diferente do que é humildade, e nós vamos ver na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o conceito de humildade se aplica de uma maneira mais enriquecedora, uma coisa mais abrangente, algo mais profundo que nós podemos ver na vida de Jesus Cristo. Na introdução nós vamos ler assim: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Primeiro tópico: para haver unidade é preciso humildade. Então, esse primeiro tópico ele leva como título a importância da humildade na unidade. A importância da humildade para nós vivermos coletivamente. E a gente vamos ver isso na vida de Jesus Cristo. Cristo dá um grande exemplo que chocou de princípio os seus discípulos, mas Cristo demonstra aqui que é necessário vivermos assim, é necessário nós termos tais práticas para que coletivamente nós podemos ser beneficiados, para que a unidade em si tenha aqui o seu grande fundamento, a união entre irmãos e a nossa união com Deus. E vai dizer assim: a humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. O modo digno de viver cristão. A conduta geral do crente é destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e os seus irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo apresenta 3 virtudes essenciais: humildade, mansidão e longanimidade. Então veja que a primeira instrução de Paulo era para desenvolver a humildade, porque ela é essencial para que nós possamos viver em um ambiente onde não tenha
o egoísmo, aonde não tenha a individualidade, aonde não existe o eu, aonde não existe só o meu, aonde não existe a imparcialidade. Então, Paulo mostra que para que nós possamos viver bem, para que nós possamos viver coletivamente, para que nós possamos viver unidos, tanto com Deus, tanto com os irmãos, é necessário nós primeiro exercer a humildade. É necessário primeiro nós trabalharmos esta questão da humildade no nosso interior, deixando de lado às vezes posições, às vezes cargos, deixando qualquer situação que aos olhos do homem nos torna favorável, deixando a importância dessas coisas de lado. Quando nós vivemos coletivamente, não tem só aquela questão que ou só ele faz ou é só dele. Não existe isso no meio cristão, não existe isso no meio do povo de Deus. Não pode, ou seja, melhor dizendo, não pode existir, porque primeiramente a obra não é nossa, né? Nosso pastor Edson, ele costuma dizer que a obra não é nossa, a obra é de Deus, e que ninguém é insubstituível, né? Hoje pessoas têm posição, existe ali uma posição, mas aquela posição da pessoa, ela não é vitalícia, ela não é para sempre que ele vai ficar ali. Ou seja, Deus pode sim remover aquela pessoa daquela posição e colocar outra pessoa ali e dar continuidade à obra. A gente pode ver que na história, né, na história que a Bíblia nos relata, existia muita dificuldade em relação a isso. Existia um medo, existia insegurança, principalmente no tempo dos reis. Existia muito aquela insegurança de perder o reinado e tudo mais. A gente pode evidenciar isso na vida de Saul. Saul, quando ali desobedece a Deus e Deus diz a ele que retiraria o reinado dele, Saul em nenhum momento se preocupou com o povo ou com a escolha de Deus, de que Deus levantaria um rei melhor que ele, de que Deus levantaria um governador superior a ele para que dá continuidade à obra de Deus. Saul, ele não se preocupou com isso. Saul se preocupou simplesmente com a posição dele. E quando Saul enxergou que Davi era este homem que Deus estava levantando para reinar no lugar dele, ele teve inveja, procurou matar a Davi, passou a perseguir a Davi, porque ele temeu em perder o trono, ele temeu em perder a posição que ele tinha ocupado. E isso acontecendo, isso traz prejuízos maiores para a vida de Saul. Saul fica cego, Saul perde o foco, Saul já não olha mais para Deus, Saul já não olha mais para as coisas voltadas a Deus, Saul simplesmente olha para si. E isso, se nós não tomarmos cuidado, pode acontecer conosco, de nós acharmos que aquela posição é nossa, aquele cargo é nosso, só eu posso, só eu sei. E às vezes, se nós não tomarmos este cuidado, quando Deus levantar uma outra pessoa para nos substituir, aquilo pode nos trazer sentimentos negativos, sentimentos que Deus não aprova, e nós começamos a caminhar a passos largos, se afastando de Deus. Então Paulo mostra que para viver coletivamente, para viver uma união entre irmãos, era necessário primeiramente desenvolver a humildade. Era muito importante desenvolver essa humildade. Aqui no ponto 2 do primeiro tópico vai dizer: para os povos pagãos a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerado uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João,
nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. A verdadeira humildade, o que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo, é que a pessoa humilde expressa modéstia em posição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos, promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Então nós vemos aqui o primeiro exemplo de humildade na vida de Cristo. Que Cristo ele não desejou naquele momento ser igual a Deus, mas tomou uma posição de servo, se humilhou, morreu por nós, homens pecadores, e nos deixou grandes exemplos. Quando nós olhamos aqui para o Evangelho de João, capítulo 13, no verso 13, nós vamos ver Jesus dizendo assim: vós me chamais de mestres e Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Se então seu Senhor e mestre vos lavou o pé, vós deveis também lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Sabeis essas coisas, felizes são os que as praticam. Jesus ali então pega ali uma bacia com água, uma toalha, e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E aquilo naquele momento traz uma confusão aos olhos daqueles homens, mas ali Jesus começa a demonstrar humildade. Jesus começa a demonstrar um exemplo de humildade, que ali Jesus mostra que não existe cargo, não existe posição, que se nós servirmos uns aos outros, nós vamos viver de maneira positiva, vamos viver de maneira que a harmonia que vai sempre prevalecer. Se nós deixarmos essa coisa de cargo ou essas coisas de posição, e nós, quando tivermos a oportunidade de servir os nossos irmãos, nós vamos ver o quão maravilhoso aquilo vai ser, o quão vai cooperar para que nós possamos viver num ambiente positivo, um ambiente onde a presença do Espírito Santo vai ser notada, porque só pode ser produzida tais coisas pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo estiver em nós. Então o nosso desenvolver cristão precisa da pessoa do Espírito Santo, porque nós sim temos, se nós não tomarmos cuidado, e desenvolve em nós essas características carnais, como a arrogância, como o egoísmo, como o orgulho, e isso então sufoca a virtude da humildade. Isso impede que a humildade prevaleça. Então é necessário nós termos sim o Espírito Santo na nossa vida, sobressaindo a nossa carne, o Espírito Santo conduzindo a nossa vida, para que as virtudes, os frutos do Espírito sejam evidenciados em nossa vida, mostrando que Cristo vive em nós, e não nós mais vivemos, não mais as nossas vontades, não mais os nossos preceitos, mas sim os princípios e preceitos de Deus, e sim a vontade de Cristo, e sim o caráter de Cristo se manifestando em nossas vidas. Então é necessário desenvolvermos esta humildade para que nós venhamos crescer coletivamente como igreja, como corpo de Cristo. Vamos para o próximo. Para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir
os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite um conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva a humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Moisés foi reconhecido como um homem manso que havia sobre a terra, o homem mais manso que havia sobre a terra. Está lá em Números capítulo 12, versículo 3. Essa reputação se deu em virtude do legislador, entre os outros aspectos: não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado, e durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Assim temos exemplos da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas para preservar na perseguição, não revidando os maus tratos sofridos, não se apressam em emitir juízo e não cedem provocações nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra, e a presença do Espírito Santo, propiciando suavidade e domínio próprio. Então nós podemos ver aqui que a mansidão, ela, no começo que diz, ela promove a paz e a conciliação. Uma pessoa mansa, ela nunca vai incendiar um conflito, ela nunca vai incendiar ali uma discórdia, alguma coisa desse tipo. Ela sempre vai estar procurando resolver as coisas da melhor maneira, procurando resolver as coisas da maneira pacífica, da maneira que não escandalize, da maneira que não envergonhe o nome de Deus, que não envergonhe o nome de Cristo. Ou seja, a gente sabe que o convívio social, o convívio entre irmãos e tudo mais, quando nós frequentamos constantemente o mesmo ambiente, existem sim opiniões diferentes, existem sim situações onde as opiniões talvez possam ali naquele momento não estar alinhada, mas uma pessoa mansa, ela não vai ali medir força com outras pessoas em situações aonde que não chegaram numa conclusão. Uma pessoa mansa, ela vai sempre tentar resolver as coisas de maneira pacífica, de maneira amorosa, mantendo sempre a comunhão, mantendo sempre o amor, e isso é muito importante. Nós vemos Jesus ali em Mateus capítulo 11, versículo 28 e versículo 29, que ele vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós vemos então que Jesus, ele é manso em ensinar. Jesus, ele é amoroso a ensinar. Jesus, ele tem paciência. Jesus, ele quer que nós sejamos desenvolvidos no amor, que Jesus quer que nós sejamos desenvolvidos na paz, que nós sejamos desenvolvidos em um ambiente de harmonia, de um ambiente que favoreça cada vez mais essas virtudes. Jesus, ele não quer que nós venhamos ser desenvolvidos num ambiente onde existe contenda, onde existe conflitos, intrigas. Não, nós temos que ser desenvolvidos num ambiente onde tem a humildade e mansidão. É isso que Deus quer de nós, que nós venhamos desenvolver cada vez mais estas virtudes, porque isso coopera para um ambiente saudável. Isso são características de um ambiente onde existe a presença de Deus, onde existe
a ação do Espírito Santo. Então é necessário nós desenvolvermos tais coisas em nossa vida. Quando nós aqui caminhamos para o último, para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e liberar o perdão aos ofensores. Queridos, aqui essa é uma das características de Deus que mais nos favorece, a longanimidade. Se Deus não fosse longânimo, se Deus não fosse paciente, que seria de nós? Que seria de nós se Deus não tivesse essas características? A Bíblia vai dizer que Deus é longânimo em se irar. Por causa, nós damos diversos motivos para Deus se irar conosco, mas Deus é longânimo. A palavra de Deus vai dizer que Deus é longânimo, a fim de que o homem se arrependa. Deus, então, sempre estabelecendo essa virtude sobre as nossas vidas. Quanto tempo nós demoramos para atender a vontade de Deus? Quanto tempo muitos de nós andamos longe da presença de Deus, e Deus foi longânimo, Deus foi misericordioso, Deus ele foi nos perdoando, tem nos perdoado acerca da nossa conduta, às vezes que nós erramos, porque Deus ele quer o melhor de nós. E essa virtude precisa estar também em nossa vida. Nós precisamos perdoar as ofensas, nós precisamos perdoar aqueles que erram nas nossas vidas. Nós precisamos nos esforçar a cada vez mais nos parecer com Cristo, porque quando Cristo estava lá na cruz, ele falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Então nós precisamos desenvolver na nossa vida, meus irmãos, a humildade, para que nós possamos viver coletivamente, unidade, estar evidente que nós somos servos, que nós somos representantes de Cristo. Nós precisamos desenvolver a mansidão, para que nós possamos conviver em paz, para que nós possamos ser pacíficos, para que nós possamos sempre resolver as coisas da melhor maneira, e precisamos ser longânimos, sempre desenvolvendo a longanimidade, sempre disposto a perdoar, sempre disposto a seguir em paz, a sempre ajudar uns aos outros, para que essas coisas possam estar evidentes em nossa vida, e as pessoas vão ver nós vivendo dessa maneira, e o nome de Deus vai ser glorificado, porque essas pessoas vão ver a transformação de Cristo em nossa vida, vão ver diariamente Cristo trabalhando em nós. Essas três virtudes, elas são um processo. Ninguém tem isso de uma hora para outra. Essas coisas, elas seguem sendo aperfeiçoadas em nossas vidas, e isso tem que caminhar conosco até o momento em que Cristo vir arrebatar a sua igreja. Ou seja, nós precisamos sempre dar essa continuidade de estar buscando a presença de Deus, para que nós venhamos obter essas virtudes, para que o nome de Deus seja glorificado. Quero orar neste momento, agradecendo essa oportunidade, para que aqui com esse período de estudo com os irmãos, que os irmãos dêem continuidade, se aprofundando neste assunto, e que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos, e que em breve nós possamos estar juntos adorando e bendizendo o nome do Senhor e estudando a Tua Santíssima Palavra. Deus, quero Te agradecer, ó Deus querido, por esta oportunidade, Senhor. Quero Te louvar, Senhor, ó Deus querido, ó Deus fiel, por mais este período que nós passamos, Senhor, ó Deus, em meditação da Tua Palavra, meu Pai. Senhor, ó Deus querido, ó Deus fiel, que nós possamos seguir, Senhor, ó Deus, as recomendações que tem vindo, Senhor, da Tua Palavra para nós, Senhor. Que o Senhor nos ajude ao desenvolver, ó Deus querido, ó Pai amado, ó Pai querido, Senhor, estas virtudes, Senhor, em nossas vidas, para que, ó Deus fiel, o Espírito Santo esteja evidente em nossas vidas, Senhor, ó Deus querido, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, a vida, Senhor, ó Deus querido, de cada irmão, de cada irmã, Senhor, ó Deus querido, e ó Deus fiel, que a Tua mão, Senhor, esteja sobre nós, nos guardando e nos livrando de todo o mal, Senhor.
Deus, fica conosco, Senhor, continua, Senhor, nos instruir através da Tua palavra. É as bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.